Eu sou Fernando de Brito, e na ordem sou Frei Fernando de Brito, né? OP, Ordem dos Pregadores. Popularmente nós somos conhecidos como dominicanos. Nasci em Visconde do Rio Branco, aqui em Minas Gerais, no dia 11 de outubro de 1936. Eu sou filho de João Ferreira de Brito e Antonieta Ferreira de Brito. Tenho 5 irmãs. Meu pai era comerciante e minha mãe era professora. Meu avô, né, português, ele chegando em Visconde do Rio Branco, que na época era Rio Branco, ele então se torna um fazendeiro. Tem uma fazenda relativamente grande de café. E quando ele morre, essa fazenda passa a ser uma herança. E a minha infância era o lugar que eu gostava mais de passear. Todas as minhas férias eram lá, era o meu refúgio, eu andava, estava a minha formação cultural, eu creio que está aí. Mas havia também um outro fator. Meu tio era muito bom, que cuidava da fazenda, muito bom, eu gostava muito dele. Todo mundo gostava dele, e ele era muito amigo dos trabalhadores. E eu ficava vendo a diferença tão grande entre a casa em que a gente ficava, não é? A casa grande, e as casinhas, os casebres deles. Aquilo não me cabia na cabeça, porque não era maldade do meu tio. Meu tio era ótimo. Mas, em todo caso, a gente vivia dentro de uma coisa que mais tarde eu vim saber que era uma injustiça social. Olha, eu me lembro dos meus sonhos da primeira infância, né? Eu queria ser motorista de táxi, eu queria ser carreiro de boi, queria, enfim, enfim. Assim, quando aparece o Aeroclube em Rio Branco, né? Logo depois da guerra, então se forma o Aeroclube, então meu tio vai tirar o brevet, então aquilo ali pra gente era beleza, então eu queria ser aviador. Em 53 eu saio de Rio Branco. Venho estudar. Eu terminei o que hoje se chama primeiro grau em Visconde do Rio Branco e vim estudar o segundo grau aqui. Meu pai queria um colégio um pouco mais liberal, ele não gostava muito da formação de seminário, de internato, né? Descobrem que eu tenho uma tuberculose inicial, então eu sou levado para o antigo Sanatório Hugo Werneck, lá na estrada para Santa Luzia, internado. A gente saía, podia vir aqui a Belo Horizonte, né? Mas eles queriam principalmente o repouso. Repouso, e como era tudo cercado de eucalipto, né? Eles queriam que a gente dormisse de janela aberta, até mesmo no frio, sabe? E eu, na medida do possível, eu seguia as determinações. Mas durante 6 meses eu estava lá. Terminado esses 6 meses, eu vim para o Colégio Santo Antônio e comecei a estudar uma espécie de supletivo, né, que você pega todas as matérias e estuda ao mesmo tempo, para eu me adaptar ao curso, naquela época, o curso científico, né, hoje segundo grau. Então eu passei, fiz o curso científico bastante bem. Quando eu venho para cá, eu procuro os frades franciscanos porque eles são muito simpáticos. Eram muito simpáticos, enormes, um pé grande, brancos, e à noite tomavam sua cerveja, brincavam muito com a gente, etc. Mas não houve, né, uma empatia. Não houve isso não. Até que um dia, Betinho, o famoso Betinho, ele estava começando a mexer um pouquinho com o cinema. Lia muitos cahiers de cinema, o cinema novo, etc. E ele, então, já estava começando aqui em Belo Horizonte, com o Frei Mateus Rocha, a Juventude Estudantil Católica, a JEC. E eles, então, queriam fazer um programa anual de uma romaria à Serra da Piedade, que naquele tempo não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? Então eu fui.
me chamaram, né, para fazer uma ponta, fazer um número. Eu fui, e chegando lá, a igreja estava sendo reconstruída, reformada. A gente tinha lá um estábulo que estava meio caindo para a gente ficar. E os meus amigos foram lá conversar com o Frei Mateus Rocha. Então, o Frei Mateus: Fernando, não pode ficar onde a gente vai ficar, não, que tem sereno, frio, gelado, tudo, não pode, ele teve tuberculoso. Então o Frei Mateus Rocha me chamou e me cedeu a cama dele e dormiu no chão. Isso para mim foi uma coisa extraordinária. E aí eu me lembro que eram, não sei bem, 8, 9 horas da noite, a gente começou a conversar e nós fomos parar de conversar lá para as 2 horas da manhã. Bom, isso aí já me ganhou completamente, quer dizer, era uma pessoa com quem eu podia conversar, me abrir. Então eu continuei estudando e participando aí agora da JEC. Naquela época você só tinha 3 profissões. Era engenharia, direito e medicina. Eu era bom de matemática, um pouquinho bom de física e química, então eu falei: bom, vou ser engenheiro. Bem, quando chega o 3º ano, né, lá chega o meio do ano, então a gente já começava a pensar em vestibular. Uma coisa interessante me aconteceu exatamente na metade do ano de 1956. Eu estou lá na minha casa, eu não morava mais no pensionato dos franciscanos, eu estava lá numa casa de família. Havia muito disso, né, em Belo Horizonte naquela época, para aumentar um pouquinho, né, o dinheiro do aluguel, etc. A família alugava um quarto. E ali me dá uma coisa esquisita, eu não sei explicar o quê, né? Eu sou tomado assim, uma espécie de uma febre que aí eu vou saindo, não sei, não sabe. Eu não tinha nada claro. Racionalmente não era clara a minha ideia. Eu tomo o bonde da Serra, desço lá no convento. Frei Mateus Rocha não está, devia ser aí pelas 3, 4 horas da tarde. E aí o frade, quem me recebeu, ele me arruma um quarto e digo: olha, Frei Mateus, vai chegar à noite, você fica aí. Então eu fiquei por lá, andando para cima e para baixo. Quando o Frei Mateus chega, eu não sabia o que eu ia falar. Quando ele chega, eu digo: olha, eu quero ser dominicano. Ele riu e disse: olha, eu tô percebendo isso há muito tempo, mas não quis falar nada. Então foi ótimo, ele não interferiu, não. Mas então foi aí que eu decidi ser dominicano, né? Então, no dia 9 de fevereiro de 1957, então eu entro para os dominicanos. Há uma cerimônia muito bonita, né? A entrada para os dominicanos. Eu passo um ano no convento de Belo Horizonte, na Serra, para a gente ter os primeiros ensinamentos, né? A oração comunitária, particular, um pouco da liturgia, um pouco de teologia, história da ordem, enfim, os rudimentos. O que caracteriza a ordem dos dominicanos é exatamente a pregação. Isso se explica historicamente. Quando os dominicanos são fundados em 1200 e pouco, lá na França, os únicos que pregavam eram os bispos. E os bispos, então, tinham todo um cortejo, né, uma corte, que levava para todos os lugares, uma aparência de riqueza, não só a aparência, mas a realidade muito grande. E com isso, aqueles que estavam mais de perto do Evangelho, então começaram a querer outras coisas, né, fora da igreja. Então os dominicanos nascem exatamente para isso. Na época dos franciscanos, a mesma coisa. Nascem com a pobreza, não tem então grandes cortejos, não tem nada disso. A castidade, né, para você dedicar todo o seu tempo ao trabalho, e a obediência. Agora, com uma característica que era o estudo, quer dizer, a gente tinha de ter uma teologia bastante sólida para que a nossa pregação fosse sólida. Ao mesmo tempo popular, mas sólida. E daí nasce uma coisa até interessante,
que é o rosário. O rosário são 15, o chamado 15 mistérios, né? Que a gente então faz uma oração muito popular, Pai Nosso e Ave Maria, mas entre um e outro, a gente rememora um dos grandes momentos da vida de Jesus. Então, era o grande momento de você ter uma pregação popular. Então, no dia 11 de fevereiro de 1958, eu faço os 3 votos, pobreza, castidade e obediência. E então a gente vai estudar em São Paulo. São Paulo, convento de Perdizes, na rua Caiubi. E aí eu faço filosofia e teologia. Nós então já líamos Padre Congar, Padre Chenu, né, Padre Danilo, diversos autores que começaram a escrever e que vieram a ser os grandes teólogos do Concílio Vaticano II. Né? Eu me lembro muito bem de um fato seguinte. Quando o Pio XII morreu, todos nós queríamos o cardeal Montini. O cardeal Montini veio a ser o Paulo VI. Mas não foi ele o eleito. Foi João XXIII, o cardeal Roncalli, já idoso, um camponês, né? E que ele tinha passado um certo período que para nós era desastroso na França. Né? Havia os padres operários e ele, como núncio apostólico na França, ele é a favor da extinção dos padres operários. Então, quando ele foi eleito, foi um desânimo total entre nós. E daí a pouco, então, primeiro ele edita 2 encíclicas que abrem a igreja. Então as questões sociais brotam. Frei Carlos Josafá era nosso professor de Bíblia e depois de teologia moral, mas ele começa na nossa igreja de Perdizes, que é muito grande, ele começa a fazer comentários sobre as encíclicas do Papa João XXIII. E aquilo ali atrai uma atenção do São Paulo inteiro e do mundo, do Brasil inteiro. Quer dizer, pessoas saíam do Rio. Eu lembro bem de Alceu Moroso Lima sair do Rio para estar lá, junto com a igreja ficava lotada de gente sentada no chão, na mesa de comunhão, por ali tudo, cheio de gente. Bem, nessa época, então, né, o Frei Carlos vai se encontrar com pessoas, jornalistas sobretudo, de diversas tendências, né, religiosas e políticas. Né, sobretudo aí na época, marxistas também. Então fundam o Brasil Urgente. O jornal Brasil Urgente, que tem uma saída extraordinária. E o último número dele, na véspera, na semana anterior ao golpe militar, é o seguinte: o golpe está nas ruas. É um negócio extraordinário. Pois bem, o Frei Carlos, infelizmente, antes do golpe, ele tem de ir para uma pressão forte, ele vai para a Europa, ele vai para a Suíça. E vai para lá um Frei Chico, que ele era prior aqui de Belo Horizonte, ele tomou o lugar de Frei Mateus Rocha junto aos estudantes aqui. Frei Mateus Rocha foi eleito o superior geral e junto com o antropólogo Darcy Ribeiro, eles vão trabalhar muito para fazer a Universidade de Brasília, com uma coisa assim que teria sido muito bom, porque o Darcy queria que os dominicanos ficassem dirigindo o Instituto de Teologia da Universidade de Brasília. Seria uma coisa. E um Instituto de Teologia, mas ecumênico, que para todas as denominações religiosas. Teria sido interessante. E isso aí em 64 acaba, né? Já estava sendo construído o nosso convento pelo Niemeyer, né? Muito bonito, mas 64 acaba com tudo. Mas é Frei Mateus Rocha que ajuda Darcy Ribeiro a escapar do cerco em Brasília. Né? Ele conhecia todos aqueles cerrados e sai com Darcy Ribeiro de Brasília.
De modo geral, os dominicanos foram sempre progressistas, né, e nacionalistas. Nessa época toda, então, estavam ao lado dos governos nacionalistas, de Jango, etc. Né? Eu tive um professor francês, Padre Cardonel, ele foi meu professor em São Paulo, veio para Belo Horizonte. E aqui, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele e Padre Lage, eles fazem o primeiro, participam como religiosos, pela primeira vez, de um piquete de greve, a greve dos lixeiros aqui em Belo Horizonte, que teve uma repercussão muito grande, antes de 64, certamente. Né? Bem, o nosso convento fervilhava, até 64, fervilhava dessas ideias nacionalistas e tudo. Né? A gente estava por dentro do que acontecia com a Reis, com o Francisco Julião, não é? Os sindicatos que estavam aí nascendo, era uma grande esperança para a gente. Inclusive, logo depois da minha ordenação, eu vou ao Visconde do Rio Branco e eu participo da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Visconde do Rio Branco. Mas voltando um pouco atrás, então, eu sou ordenado no meio desse período tão rico, né? No dia 21 de dezembro de 1963, em Perdizes. Mas ainda tenho de fazer mais 2 anos de estudos. É um período que a gente vai participando cada vez mais dessas atividades. Em 64 vem o golpe e a gente então denunciando, continua nessa, não mais agora fazendo a luta pelas reformas de base, mas pelo menos denunciando as mortes e desaparecimentos de sindicalistas, estudantes, etc. Eu termino o curso de teologia em 1965 e vou trabalhar em Juiz de Fora com casais e estudantes. Foi um ano muito bom, muito rico, né? Mas aí eu percebi que seria importante a gente voltar para São Paulo para participar da livraria Duas Cidades, que era dos dominicanos, como editor de livros. Então eu volto para São Paulo. E aí é que eu tenho um contato maior com o Frei Beto, com o Frei Tito, com o Frei Ivo, né? O pessoal que depois então a gente vai ter uma atuação política um pouco mais radical. Então aí eles estudavam na USP, filosofia na USP. Então o contato direto com greves, com a briga da Maria Antônia, não é? Contra o Mackenzie, direita e esquerda, o comando de caça aos comunistas, quer dizer, tudo isso começa a aparecer. Eles picham a nossa igreja, né? Fora os padres comunistas, e tudo isso. E a gente então continua participando. Através dos estudantes, a gente vai tendo um contato maior com todas as organizações clandestinas. Né? Primeiro a AP, a Ação Popular, inicialmente é fundada antes de 1964. Eu não me lembro, não tenho certeza se é 62 ou 63, mas ele é fundado no nosso convento dos dominicanos aqui na Serra, aqui em Belo Horizonte. Inicialmente não era uma atividade marxista e clandestino, não. Era uma frente ampla. Ali havia deputados do PDC, havia do PTB, etc. Quer dizer, era um grande movimento pelas reformas de base. Né? E isso, então, que era mais ou menos a mesma ideologia, né, do Brasil Urgente. Né? Estavam muito ligados, muito intimamente. E, ao mesmo tempo, agora um pouquinho depois, evidentemente que a gente participando dos movimentos estudantis, já tivemos contato com o Partido Comunista, né, os estudantes do Partido Comunista, e mais tarde, em 1967, Carlos Marighella, o grande líder baiano, comunista, ele não está mais satisfeito com o Partido Comunista Brasileiro
e outros líderes também. É a época que funda-se o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, a época que funda-se também a Ala Vermelha do PCdoB e assim por diante, outras. Agora, a mais importante vai ser essa do Marighella. Marighella não está, ele rompe com o Partido Comunista por conta própria e contra as ordens do Partido Comunista. Ele vai a Cuba, no grande congresso da OLAS, Organização Latino-Americana, Organização Social Latino-Americana, né? E de lá ele então lança a formação, um documento com a formação do Agrupamento Comunista de São Paulo, que vai desenvolvendo e vai tomando uma outra conotação, né, até ser a Ação Libertadora Nacional. Aí não mais só de comunistas, mas aceitando, como dizia Marighella, todo mundo que fosse revolucionário. Ele estava preocupado com a revolução, não era com o credo. E mesmo assim, sobre a religião, ele disse, olha, sobre a religião eu não vou mexer, eu não entendo. Eu vou procurar gente que entenda. Gente aí que está desde o primeiro momento com a gente, né? Marighella, um líder carismático, um cara excepcional, uma firmeza, uma coragem, não é? Mas ao mesmo tempo uma pessoa muito humana, preocupado com a segurança das pessoas. E ele dizia, olha, vocês parem de ficar encontrando com o pessoal que está pegando diretamente em armas. Isso é muito perigoso. Você não pode fazer isso. Vocês têm de fazer um trabalho mais amplo, junto, né, da grande população, da igreja, etc., para que ela se abra à Revolução Brasileira. Quer dizer, uma pessoa que se preocupada assim, com detalhes, uma pessoa que gostava de música, gostava de futebol, né? Ele sempre dava para a gente fazia sempre uma comparação, né, a Revolução. Olha, nós não podemos, naquela época, o técnico da seleção brasileira, antes de 70, era Saldanha, é o jornalista. E ele dizia, o Saldanha dizia, não podemos fazer uma defesa em linha burra, os quatro em linha reta, tem que ter sempre um atrás, né? E ele dizia, pois é, nós temos que fazer a mesma coisa, não podemos usar a linha burra, porque a gente vai todo mundo para frente e depois acaba, né? Então é uma pessoa desse tipo, sabe? Eu me lembro, um dos nossos irmãos dominicanos, ele resolve sair da ordem, né, por motivos pessoais. E ele participava do nosso grupo. Então ele vai conversar com Marighella e diz, olha, eu estou passando por momentos pessoais difíceis, eu estou pedindo então para me afastar. Ele diz, tudo bem, vá, você não deixou de ser revolucionário, quando você resolver seu problema, volte que vai ser muito bem aceito. Então não tinha aquela rigidez, ele era rígido com a execução das tarefas. Ele é um fulano destemido. E na época realmente, a proposta da luta armada, você não tinha, era proibido toda a participação política. Não tinha os sindicatos, não tinha os partidos. Tinha um partido do Sim Senhor, né? O Arena e PMDB, e MDB, aliás, que a gente falava isso. A gente estava insatisfeito com tudo, nós estávamos votando em Cacareco, que era o rinoceronte, né, que tinha chegado no Brasil. Estavam votando, depois tinha um macaco, não sei o quê, enfim. E teve até, não me lembro que ano foi, que a gente votou em Carlos Marighella. Quer dizer, era um voto de protesto. Então aí aparece essa possibilidade. Ele queria que a ação fosse trabalhando a consciência. Por que você faz um assalto a banco? Por que você faz um sequestro, etc. Então você lê um documento para ser
passado em todas as televisões e rádio, porque para o pessoal ouvir. Então, ir tomando consciência das necessidades do Brasil, da tortura, etc. Tudo que estava acontecendo. Alguns grupos pensavam que poderiam resolver o problema do dinheiro, né, pedindo. A China, a Albânia, Cuba, etc. E Marighella pensa uma coisa diferente. Nós temos de arrumar o dinheiro e as armas aqui no Brasil. Então, onde é que a gente vai buscar as armas? Assaltando tirando as armas da polícia, que está massacrando o povo. Onde é que nós vamos pegar esse dinheiro? Nos bancos que estão roubando do povo. Então, é isso que se pensava. Não era roubar para a gente gastar, não. Pelo contrário, a gente passava um aperto danado, né? Porque todo o dinheirinho tinha de ir embora, porque era caro, né? Depois que uma pessoa estava, que a polícia tinha descoberto o nome dos militantes, você tinha de esconder muito bem o fulano, dar um jeito dele sair do país, fazer um treinamento no exterior, sobretudo em Cuba, para depois ele voltar com um nome, outra personalidade. E a gente então começou a fazer essa tarefa, de esconder o pessoal, de conseguir remédios, né? Inclusive nós tínhamos um médico para isso, de conseguir carro para levar para fora, documentos falsos, né? Então era essa tarefa que a gente tinha. Que depois, com a queda em cascata, não é, dos militantes, porque a tortura bravíssima, então isso vai criando um ambiente de terror que é muito grande, vai nos separando do povo. O pessoal passa a ter um certo medo. Aí, com a censura à imprensa, nós somos os terroristas, né? Nós não somos os guerrilheiros, os revolucionários, a gente passa a ser os terroristas, que mata gente, que assalta, é exatamente isso. A guerrilha urbana, que a organização não conseguiu deixar de lado, era para conseguir o material, treinar os militantes, conseguir o dinheiro para o mais importante, que era a guerrilha rural. E a guerrilha rural seria num retângulo, pegando Xambioá não, era outra cidade, Marabá, Imperatriz e, aqui no sul, o paralelo 13, né? Isso aí seria, digamos assim, a área das operações militares. Queima de cartório, porque, sobretudo, onde a gente sabia que tinha muita grilagem de terra, né? Então, fazia ação e se saía para lugares com mais mata, né? Esse retângulo é um retângulo de cerrado, então não seria o lugar para a gente ficar. Para a gente ficar não, porque a gente não participaria das ações armadas, da organização, dos militantes. E precisaria então de todo o apoio a essa região, né? Era isso que se queria, mas era a guerrilha rural que daria toda a tonalidade. Em 1968, julho, que é a Férias dos Estudantes, então eu, mais junto com Frei Oswaldo, Frei Raton, o primo do Elvésio Raton, o Nestor Mota, né, professor de yoga, e mais umas 2 ou 3 pessoas. Tinha o Frei Ivo também, estava também. Nós então vamos para essa região para a gente fazer um levantamento. Ou seja, onde estavam os bancos, onde tinha cartório, a força policial de quantas pessoas, né, o tipo de vegetação, rios, etc., quais eram os problemas que a população vinha sofrendo, né, as injustiças grandes, e assim por diante. A gente foi de Gurupira, nós fomos a Porto Nacional, né, no Tocantins, no Rio Tocantins, fomos até Imperatriz, pelo Rio Tocantins, e depois então de Imperatriz fomos a Conceição do Araguaia, Marabá no sul do Pará, Conceição do Araguaia, e descemos.
Agora, passamos também por alguns lugares que eram, digamos assim, faziam parte da trajetória. Seria, no caso, Goiânia, Goiás, e outro, Formosa, do Araguaia, e assim por diante. Então a gente foi fazendo esse mapeamento. Não era só a gente que fazia, não. Outros grupos faziam também. Mas eram dados, como a gente não era especialista, eram dados que iam se juntando com outros dados. Os dados foram entregues a Carlos Marighella, que ele então olhou, cotejou com outros e depois então concretizou um pouco mais o plano. Só que as quedas, né, em Rio e sobretudo em São Paulo, foram então acontecendo muito rapidamente e não foi possível mais. Né? Foi aí que, digamos assim, a gente teve um outro papel de levar esse pessoal para sair pelo Rio Grande do Sul. Né? Foi onde o Beto estava lá no colégio dos jesuítas, e então a gente encaminhava. Nós conseguimos comprar um Fusca que servia exatamente para isso. Mas esse Fusca, no momento do nosso processo, ele não aparece. Ele tinha sumido. Nós ficamos sabendo que o delegado Fleury vendeu esse Fusca para o promotor da Justiça Militar que atuou contra nós. A participação dos dominicanos na ALN, ela é de um grupo, não é do conjunto dos dominicanos. Eu, Beto, Oswaldo, Ivo, Tito, né, Raton, tinha o Roberto Romano, o João Calda, Frei Maurício, tinha o Frei Giorgio Calegari, né, um italiano. Alguém já tinha falado em nós, sobretudo meu nome e o nome de Frei Ivo. Havia uma disputa ferrenha entre a AP, Ação Popular, e o que eles chamavam na época de Diretório Comunista, dos Estudantes Comunistas. O nome não é bem esse não, mas alguma coisa parecida. Que era o Zé Dirceu, em São Paulo, chefiava, e o Vladimir Palmeira, no Rio. Esse diretório? Diretório. O diretório queria o seguinte: vamos fazer o congresso num local público, na PUC de São Paulo. A polícia vai chegar, mas aí está todo mundo vendo, a imprensa está lá, o diabo está lá. Isso aí tem uma repercussão imensa. A AP ganhou, não. Vamos fazer uma coisa clandestina para 1000 pessoas, né? Num sítio. Aí é mais fácil de conseguir segurança, mas não sei o que e tal. Então, como é que você vai fazer um congresso de 1000 pessoas que permaneça clandestino? Mas Franklin Martins também estava lá. Frei Tito, ele se lembrou que poderia conversar com Dona Terezinha, era amiga nossa, esposa do general Zerbini, que tinha sido caçado em 64, porque ele permaneceu fiel a Jango Goulart. Então eles conseguiram um amigo de Dona Terezinha que tinha esse sítio em Ibiúna, então conseguiram que ali fosse o local do congresso. Terminou todo mundo sendo preso. O dono do sítio, ele é preso, então eles encontram um pretexto para levar Frei Tito. Então, nesse momento, não havia ainda os DOI-CODE. Os DOI-CODE vão ser formados em todos os estados do Brasil. E aí o Exército toma conta, né? Ele monopoliza o sistema de informações no Brasil. Mas antes disso, houve uma primeira experiência em São Paulo, que foi a OBAN, Operação Bandeirantes. Né? Não era uma coisa oficial do Exército, era financiado pelos industriais paulistas, mas ali eles já estavam torturando. Então eles tinham encontrado um pretexto, torturar o Frei Tito, né? E eles queriam levar os dominicanos todos de para lá. Quando o Frei Tito viu com clareza isso, né? Então ele corta o pulso.
aqui, não pulsou aqui. Então, ele estava, era uma ocasião difícil, muito difícil, porque as equipes de tortura se revezavam com o Frei Tito. Só tinha 3 pessoas, mas além dele, 3 pessoas. Um português contrabandista que ele é mandado imediatamente para o DOPS. Estava o Fernando Gabeira e estava o Cabo Mariani. Cabo Mariani, ele tinha feito parte da guerrilha do Caparaó, aqui em Minas Gerais. E estava na VAR Palmares. Então eles grampeiam o telefone que eu usava da livraria 2 cidades, no centro, São Paulo, e grampeiam também o telefone do nosso convento. Né? E Frei Ivo, então, telefona para o Rio, para um rapaz, Simval Itacarambi Leão, que era editor da livraria Vozes, né? Ele morava no Catete, então a gente ia conversar com ele. Então, a polícia, o Esquadrão da Morte Paulista, chefiado pelo Fleury, junto com o Senimar, quer dizer, o Serviço de Informações da Marinha, trabalham juntos, eles também nos seguem até o Rio. Chegando no Rio, eu vou para o nosso convento, no Leme. Frei Ivo vai para a casa dos pais, que é do outro lado da Avenida Princesa Isabel, ali no Lido. A gente descansa um pouco e depois do almoço, então a gente sai, né, pega um ônibus e vamos nos encontrar com o Simval lá no Catete. No momento que a gente desce, então a polícia já nos pega. Já nos pega e já nos leva para o Arsenal da Marinha, o Ministério. Onde era o Senimar? Arsenal da Marinha. E aí então a gente vai para lugares separados e começa a tortura. Né? E eles dizem desde o início, vocês são base fixa de Marighella, queremos saber de Marighella. E eles tinham certeza de que a gente estava indo para encontrar com Marighella no Rio. A gente é preso então no dia 2 de novembro de 1969. Antes a gente precisa dizer uma coisa, quando tem o sequestro do embaixador americano, né, que é outubro, se não me engano, ou setembro, perto do 7 de setembro, se não me lembro o dia. Marighella não queria esse sequestro, porque ele achava, olha, a nossa organização não está ainda suficientemente forte para aguentar a repressão que vem em cima. Mas o pessoal resolve, faz. Né? A LN, junto com outro grupo revolucionário, MR8, o Movimento Revolucionário 8 de outubro, o dia da morte de Che Guevara, na Bolívia. Então eles fazem um sequestro que politicamente é um negócio extraordinário, beleza, todo mundo gosta, mas aí vem uma repressão bravíssima. E o ato institucional número 5, que aí as garantias individuais acabam, né? Então, a tortura existe, é para existir. Eu me lembro, Dom Paulo Evaristo Arnes, um ano ou 2 depois, ele vai conversar com o Garrastazu Médici. Ele diz, olha, eu estou recebendo inúmeras denúncias de tortura. Garrastazu diz o seguinte, a tortura existe e vai existir até a gente acabar com os terroristas. Isso, eles estavam achando que a gente sabia como marcar o encontro com a Marighella. Nós não sabíamos. Ninguém sabia. Era ele que telefonava e marcava. A primeira tortura. A tortura, então, é choque elétrico, basicamente choque elétrico, no pau de arara, onde você fica na posição de frango assado, né? Que é muito doloroso, quer dizer, aquilo ali vai... Eles querem desmoralizar você. A primeira coisa é botar nu. E aí começam a mexer com isso, com aquilo, enfim, com qualquer detalhe do seu corpo, da sua anatomia. E aí começam a bater como é que chama? O telefone, né? Bater assim, que em muita gente arrebentou o tímpano, choques e ponta de cigarro, não é? E pancadas, cacetete, de qualquer jeito. Não, meu torturador
o chefe da tortura ali era o Fleury. Ele era o chefe ali para mim. Não, desculpa. O Fleury ficou torturando, ele ficava entre o Ivo e eu. Sérgio Paranhos Fleury, né? Ele era, então, o chefe do Esquadrão da Morte, lá em São Paulo. O Esquadrão da Morte, na verdade, ele é o seguinte, é um grupo de policiais que está ligado a uma organização do tráfico de drogas e trabalha para arrasar, para matar os componentes da outra organização, para ver um monopólio, né, lá em São Paulo. Isso depois vai haver em todos os estados, mas começa em São Paulo, que eu saiba. E ele, então, vê uma mina de ouro, porque ele era um sujeito muito vaidoso. Então, o nome dele aparece nos jornais quando ele mata a Marighella, quando ele prende um fulano, prende o outro. O Fleury tinha, eu me lembro do marinheiro, é um fulano que era, Deus do céu, era um fulano, sabe, eu não acho que o torturador é torturador porque ele é sádico. Eu acho que ele é um funcionário que faz o seu papel, né, e ele vai se tornando sádico na medida que ele vai sentindo prazer naquela dor que ele causa. No Rio, eles estão achando que Marighella ia nos procurar no Rio, porque Marighella estava sendo caçado, não tinha mais apoio e só tinha os dominicanos. Então eles batem. Na verdade, na tortura, né, eu não aguento, eu digo que eu recebi o telefonema pela livraria Duas Cidades com uma senha, né? O Ivo também diz alguma coisa. E digo qual era a senha. Não aguentei a tortura, né? Eu morro de vergonha de falar isso, mas o que eu posso fazer? Eu não fui. Eu teria gostado muito de ser um herói, de ter sido um santo, né, como foi Tito, e gostaria muito de, enfim, ter sido um mártir, né? Mas não fui. No dia seguinte, eles mudam, nos levam para São Paulo. Na segunda-feira, no dia 3. À noite, eles vão passando com interrogatório, né, o tempo todo, mas à noite eles invadem o convento dos dominicanos. Mas se eles vão pegar isso, Marighella, de um modo clandestino, como é que eles invadem o convento? Eles me levam para a livraria na terça-feira, às 4 horas da tarde. Por que não me levaram na segunda-feira? Para mim está claro que há outras pessoas falando, né? Eles me levam para a livraria Duas Cidades, pouco antes das 16 horas, e ficam olhando o relógio. O chefe da equipe que tinha me levado para a livraria Duas Cidades, o delegado Guimarães, ele então sai de perto de mim e não aparece mais. Daí a pouco toca o telefone e a voz de quem vai marcar o encontro não era a voz de quem telefonava normalmente para mim, era a voz do delegado Guimarães. O que eu acho é o seguinte: delegado Guimarães ou qualquer um outro recebeu o telefonema, disse que sim e ligou para mim dizendo posso ir, etc., como se fosse um militante da LN. Eles então podem dizer que os dominicanos traíram Marighella e traíram a igreja. Traíram Marighella, traíram a igreja. Então julgaria a igreja contra os grupos revolucionários. Eles nos colocam num Fusca, né? Um investigador vai dirigindo o Fusca. E aí a gente vê inúmeros carros, tinha carro à direita, à esquerda, na frente, atrás, então, né? Vão até a Alameda Casa Branca, no 800, por aí, e ali então o investigador sai e nós estamos algemados. Eu na carona, Frei Ivo, né, na direção, parado o carro. E aí então a polícia em tudo quanto é lado. E logo depois então vem Marighella. Eu não vejo. Eu estava
sei lá, eu estava fora de mim, estava um pouco meio zumbi. Estava vendo as coisas, mas não percebia. Então o Frei Ivo olha para trás e vê no momento que Marighella vem e ele então é assassinado na rua. Terminado aí, saindo do DOPS, vamos para o presídio Tiradentes. A gente fica ali 2 anos, nesse ínterim. No início de 1971, Frei Tito e outros companheiros saem, eles são banidos, em troca do embaixador suíço, né? Quando ele chega no Chile, ele não ficou lá, ele queria continuar os estudos, né? Ele tenta ir para o Colégio Pio Brasileiro, em Roma. A gente sabe que uma figura importante da igreja brasileira estava lá. Eu creio que era Dom Agnello Rossi, né? O fato é que, se Dom Agnello teve papel nisso ou não, a gente não sabe, mas o fato é que a direção do Colégio Pio Brasileiro não aceita Frei Tito, porque ele era terrorista. Então ele vai para a França, fica um tempinho no nosso convento de Paris, mas depois eles acreditam que o ambiente de La Tourette é um lugarzinho pequeno, perto de Lyon, onde tem um convento belíssimo, não é? Arquitetado por Le Corbusier. E ele então fica lá estudando. Mas Frei Tito, primeiro ele não queria sair no sequestro. O Frei Tito é uma pessoa muito unida, muito ligada à família, ao Ceará, aos dominicanos, né? Ele queria ficar, ele diz isso mais tarde. Olha, os outros vão cumprir pena e vão ficar livres no Brasil. Eu não posso voltar, estou banido, eu não sou mais brasileiro juridicamente. E isso foi uma tortura para ele. Mas quando se conversa com ele, dizendo, então não vai, ele diz, eu não posso deixar de ir. Eles aí vão dizer, o Frei Tito traiu novamente, os dominicanos traíram novamente. Então ele sai do país, é banido, e isso ele vai se distanciando das pessoas, né? Veja bem, todo preso político que foi torturado, ele tem imagens da tortura, pesadelos, dormindo ou acordado, tá? Que vão se ganhando uma configuração maior, né? Vão tomando uma maior nitidez. E você vê o torturado, se vê torturado, você vê o torturador, vê o torturado, se vê torturado, vê as pessoas da família sendo torturadas. E Frei Tito acontecia isso. Ele via o pai, via as ameaças à irmã, tudo. Isso vai tomando conta dele. Ele não pode mais, o Fleury dentro dele o proíbe de comungar, ele proíbe de ter paz, né? E ele então vai buscar a sua paz. Quando ele está na forca, ele mata o torturador e liberta os torturados. Quer dizer, ele encontra a sua paz matando o torturador e libertando os torturados. Nós fomos condenados a 4 anos de prisão. Pois bem, quando nós fizemos a apelação ao Supremo Tribunal Federal, nossa pena caiu de 4 para 2 anos. Mas nós já tínhamos cumprido 3 anos e 11 meses. Mas que temos um saldo ainda bastante grande. Pois bem, mas nós, basicamente, o primeiro mês de prisão nós passamos no DOPS. Aí um período difícil, muito tenso, de tortura. Agora, toda noite a gente rezava na nossa cela. E na nossa cela não tinha só cristãos, tinha marxistas também. E a gente cantava, né? Cantava as músicas do convento, rezava. E mesmo depois, quando a gente celebrava clandestinamente, eles participavam, iam participar e
inclusive comungavam. Me lembro bem, não foi na missa que eu celebrei, foi na missa que Dom Marcelo Carvalheira celebrou. Né? Mais tarde, quando a gente saiu do DOPS, Dom Marcelo chegou e celebrou também. E tinha um velho marxista, que a gente só conhece ele pelo nome de Índio, um cara de uma dignidade, sabe, uma coisa fenomenal. E quando Dom Marcelo vai com a comunhão para ele recebe e ele chora. Então ele diz assim, olha, a vida inteira eu quis comungar, mas nem a Igreja Católica, nem o Partido Comunista me deixavam. Agora nós estamos nos encontrando nas catacumbas e eu posso comungar. No Presídio Tiradentes nós ficamos ficamos 2 anos e meio, até metade do ano de 1972. E ali queriam colocar o pessoal da luta armada nos presídios comuns. Depois arrumavam um presídio comum que, em troca da liberdade, arrumavam uma briga, matava e tal, né? Então nós iniciamos, né, uma greve de fome que veio a durar 33 dias. E, então, os dominicanos, os 3 que restavam, Frei Ivo, Frei Beto e eu, junto com Vanderlei Cache, Manuel Porfírio, filho do famoso Zé Porfírio, e Maurice Politi. Nós então somos separados e somos enviados para o presídio de Venceslau, Presidente Venceslau, na divisa de São Paulo com Mato Grosso. Nós saímos de Presidente Venceslau, livres, no dia 4 de outubro de 1973. E durante um ano eu fico quieto, porque eu queria ir para o meio rural, junto com Dom Tomás Balduino, na Diocese de Goiás. Mas eu queria dizer, olha, primeiro deixa ver como é que a polícia vai agir, né? Se vai fazer medo, se vai ser uma coisa berrante a presença da polícia, porque senão vai atemorizar a população. Então, e aí eu aproveito esse ano para conhecer as comunidades de base que estavam no seu início. E em 1975, então, eu vou para uma cidadezinha pequena de 2.000 habitantes, dentro da Diocese de Goiás, chamada Itaguaru. É uma experiência muito rica, porque toda a diocese ela está nessa caminhada das comunidades e devagar, né, então a gente vai descobrindo que não basta ajudar um fulano, ajudar um outro fulano, mas nós temos de trabalhar pela classe operária, pelos camponeses. Então a gente vai participar da da oposição aos sindicatos trabalhadores rurais de Itaguaru, até que a gente ganhe a eleição. E aí vem o desenvolvimento, né, com a caminhada para a formação da CUT, mas antes disso vem a fundação do PT, que o nosso pessoal todo participa. Em 1975, a gente vê, né, uma boa turma do Brasil, já de todos os estados, a gente vê a necessidade de ter do lado da igreja uma comissão que não fosse um organismo da igreja, mas que tivesse uma ligação, não com uma ligação orgânica com a igreja, porque a gente queria uma coisa ecumênica. Então, um grande organismo que apoiasse a luta dos trabalhadores, seja nas suas greves, né, dos trabalhadores rurais, seja aos pequenos proprietários, a manutenção da sua terra, etc., e também na luta pela posse da terra. E aí, então, claramente, eu participei bem da ocupação de terras, né, para que os lavradores sem terra pudessem ter terra. Bem, então é fundada a Comissão Pastoral da Terra a nível nacional em Goiânia, em 1975. E no mesmo ano, então, a gente participa mais de perto da fundação da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Goiás, Goiás e Tocantins, né, naquele tempo, e eu sou um dos primeiros coordenadores. Em 82, de fato, eu vou para o estado do Rio de Janeiro, fico na Diocese de Volta Redonda com Dom Valdir Calheiros,
ajudo a fundar a Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Volta Redonda, sou o primeiro coordenador e sou eleito também coordenador da Comissão Pastoral da Terra do Rio de Janeiro. Eu sinto a necessidade de voltar para Goiânia, já que era um lugar que eu conhecia melhor e que tinha mais uma estrutura rural mais clara. No Rio de Janeiro havia pouca gente na área rural. Nós também estamos caindo, a igreja como um todo, nós estamos também caindo nesse afastamento das questões sociais. Das questões sociais. Nós continuamos imersos na população. Continuamos. Né? Em todo lugar tem uma igreja, não só católica, mas de outras denominações. Mas como é que a gente está mexendo com os problemas sociais, com as questões sociais, que são o desenvolvimento de nossa fé. Quando a gente mexe com a questão política ou com as questões sociais, nós não estamos deixando a fé de lado para trabalhar de umas questões importantes. Não, nós estamos desenvolvendo a nossa fé. A nossa fé, ela jamais é vivida isoladamente. Nós vivemos numa sociedade, a igreja é uma coletividade. Quando a gente reza em conjunto. Mesmo quando a gente está rezando isoladamente, o nosso espírito está em conjunto com a igreja e com o povo. Como Jesus. Né? Jesus também nunca viveu isoladamente. E nunca pregou só para esse grupinho. Ele formou o grupinho dos apóstolos para desenvolver a sua pregação posteriormente. Mas é a mesma coisa com a gente também não vive isoladamente, a gente vive em sociedade e a nossa fé só pode ser vivida em sociedade, enfrentando as questões que o povo vive.